Ele começou a fazer política ainda na década de 60, como estudante, no Recife. Seguindo o exemplo do seu pai, José do Rego Maciel, uma liderança do antigo PSD, o jovem Marco Maciel logo se destacaria, não só pelo seu biotipo alto e magro, como por sua capacidade de articulação política. Após um primeiro mandato como deputado estadual, Maciel elegeu-se deputado federal e logo tornou-se o mais jovem presidente da Câmara dos Deputados. Em seguida, Marco Maciel foi governador de Pernambuco, 3 vezes senador da República, 3 vezes ministro de Estado e durante 8 anos ocupou a vice-presidência da República. Histórias Contadas traz hoje o depoimento de Marco Maciel. O poeta não se faz, nasce. De jeito nenhum, não vou me meter nisso não. Ele sempre encontrava comigo, ele encontrava assim, me dizia bem alto, Marco Antônio! Chegou um deputado federal de Santa Catarina, não vou dizer o nome, e aí ele foi logo dizendo, você de onde é? O poeta não se faz, nasce. Eu podia transpor isso para o político, entendeu? O político nasce, não se faz. E, portanto, eu diria que a gente, sem saber quando essa vocação desabrocha. Patrono do Santa Cruz Futebol Clube, José do Rego Maciel dá nome ao estádio Arrudão. Maciel foi prefeito do Recife e 2 vezes deputado federal pelo PSD. Seu filho, Marco Antônio, foi muito mais longe na política. A formação religiosa o identificava com o eleitorado católico. Para muitos, esses fatores renderam consideráveis votos nas primeiras eleições que Marco Maciel disputou, numa capital dividida entre direita e esquerda. Comigo aconteceu nos bancos universitários. Eu entrei na Faculdade de Direito, já no primeiro ano eu fui escolhido para dirigir a revista da universidade, que há vários anos não circulava, chamava Estudantes. E então eu fui designado pelo diretor acadêmico e também pelo diretor da faculdade, para voltar a editar essa revista. Aí no segundo ano, então, eu já fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes. E que tinha uma interface grande com todas as demais unidades da Universidade Federal de Pernambuco. E isso me aproximou muito com praticamente todas as escolas de ensino superior. No terceiro ano, então, eu me reelegi presidente do Diretório Central dos Estudantes. O golpe de 64 depôs e prendeu o governador Miguel Arraes. O vice, Paulo Guerra, convida o advogado Marco Maciel para fazer parte do novo secretariado. Era o início de uma longa carreira política. E eu aceitei o convite, eu tinha 23 para 24 anos. E cheguei a assumir uma secretaria que corresponderia hoje à Secretaria de Assuntos Sociais, que fazia interlocução com os sindicatos, com os órgãos de classe, etc., instituições tipo SESI, essas coisas assim. Bom, mas aí eu cheguei a ficar no exercício dessa função durante uns 60, 70 dias, não sei exatamente, mas por aí. Aí foi o tempo em que se descobriu, inclusive uma descoberta para mim, que na Constituição Estadual estabelecia que para ser secretário de Estado precisaria ter 25 anos de idade. E eu só tinha 23, não tinha feito 24 anos ainda. E aí eu pedi demissão da função de secretário, etc. Aí Paulo Guedes disse assim, eu faço questão que você então fique como um assessor meu. E eu fiquei. Aí foi quando veio a eleição de 66. 66. Recife era considerado um enclave da esquerda, chamada famosa Frente de Recife. E como é que o senhor conseguiu superar, digamos assim, conquistar tantos votos naquele contexto em que a esquerda ainda era predominante em Recife? Bom, porque primeiro eu tinha um bom diálogo desde o tempo da faculdade, não é? Com minha interlocução com o presidente do Diretório Central, na União dos Estudantes de Pernambuco, sim, também na UNE. Agora, senador, e o seu primeiro mandato foi em 67 como deputado
estadual. O senhor, de líder estudantil, decidiu entrar na Arena, que era o partido de sustentação do regime militar. Por que o senhor optou pela Arena e não pelo MDB, quando seria talvez mais plausível que um líder estudantil entrasse mais na oposição ao regime militar naquela época? É fácil explicar por uma razão muito simples. Por quê? Na realidade, meu pai foi 2 vezes deputado federal, foi prefeito do Recife, foi secretário da Fazenda de Agamenon Magalhães. E era do chamado PSD, que o PSD era muito forte em Pernambuco, mais forte do que a UDN. Por exemplo, o PSD pernambucano era muito forte, como era forte, por exemplo, o PSD do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, porque eu tinha grandes quadros que eram gaúchos e frequentemente no Rio Grande, isso mudou, mas no Rio Grande tinha os governadores eleitos eram alguns de origem PCdista. Tinham o PTB forte, etc., mas havia esse fato. Então, a opção minha era seguir um pouco nessa vertebração do meu pai, que era do PSD. E Paulo Guerra também era do PSD. Paulo Guerra, PSD, sim, pois é. Porque a bancada de Pernambuco foi muito numerosa, né? Paulo Guerra que ele convidou para o secretariado, o senhor estava nesse contexto do PSD. Isso. E o PSD de Pernambuco se juntou às forças ditas revolucionárias. Quer dizer, na realidade ali era um canal partidário, estritamente um canal partidário. E eu me elegi, tive uma boa votação no Recife, e até me surpreendi, foi assim, eu também nunca dispus de muitos recursos para fazer campanha, mas tive uma votação grande no Recife, no Grande Recife, e em função também de OAB, essas coisas todas, né? E tive votação também no interior, em cidades do interior. Tomo posse 67. Aí o então governador Nilo Coelho me convida para ser o líder da maioria. Naquela ocasião eram 65 deputados estaduais. Hoje, Pernambuco são 49, porque nesse percurso houve uma redução no número de deputados federais e estaduais. Aí Pernambuco, que tinha 65 deputados estaduais, passou para 49. Quando eu tomei posse como deputado estadual e líder, eu até ponderei a Nilo Coelho, olha, eu sou novo aqui, eu sou mais novo, tem deputados com 8 legislaturas, 9 legislaturas. Eu disse, olha, eu sou muito moço, tem gente aí com muitos mandatos, como é que eu vou comandar uma bancada de 65 sendo dos mais novos? Mas ele disse, não, isso vai ultrapassar. E quando foi 4, aí eu fiquei os 4 anos como líder. E aí quando foi na proximidade das eleições de 70, aí Nilo Coelho voltou a me procurar e disse assim, olha, eu acho que você devia ser candidato a federal, porque você já tem uma boa interlocução, porque vinha para as convenções do partido, etc. E aí disse, eu vou fazer o seguinte, lá, em Petrolina nós não vamos ser candidato a federal, porque Oswaldo, o irmão dele, não quer continuar no Recife, etc. E me der, então, você se candidata a federal. Aí eu digo, bom, mas eu talvez não tenha condições no Recife, Grande Recife, talvez não dê para chegar. Ele disse, não, mas Petrolina pode dar uma contribuição. E de fato funcionou. Não foi assim uma coisa de avassaladora, mas juntando com a votação do Recife Grande, Recife e cidades do interior, eu me elegi federal numa posição assim intermediária, né? Não fui nem dos mais votados, nem fui dos menos. Por exemplo, se foram eleitos 12 ou 14, eu fiquei no 6º, no 7º, uma coisa assim. O jovem pernambucano, com seu jeito discreto e tímido, surpreende a todos disputando e vencendo a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, provando assim sua habilidade política. Histórias Contadas volta já.